independência do México, o poder foi transferido dos peninsulares para o exército comandado por Iturbide, que foi quem fundou o Império Mexicano Independente. Como aí em outras tretas, né, da independência espanhola, no processo de instauração do México também ocorreu, né? Crises econômicas, crise política. A crise econômica foi a inspiração republicana aí das elites mexicanas. Com a queda do imperador se instaurou aí um regime de república, né, com um forte poder centralizado. Em 1824 foi proclamada a Constituição com apoio federalista, imposto no modelo de organização política norte-americano. A República Federalista ela passou aí a ser governada pelo presidente general Guadalupe Vitório, um vice e a Câmara dos Deputados. A província do Texas. Houve uma rebelião, né, no México independente. O Texas ele se recusou a fazer parte da nova instituição republicana instaurada. A rebelião texana ela foi aí um conflito armado com forte apoio norte-americano. Eles conseguiram aí expulsar as forças mexicanas do Texas. O governo mexicano ele organizou uma expedição para puni-los, ameaçando aí marchar até Washington. Essa expedição aí ela foi derrotada e os oficiais mexicanos foram feitos de prisioneiros. Isso daí resultou na independência do Texas. O Congresso norte-americano ele votou para a anexação desse território do Texas aos Estados Unidos. O governo mexicano ele entendeu esse ato como uma declaração de guerra e isso iniciou aí um período diplomático entre as nações, né? Mas aí teve o confronto armado. Nesse confronto armado, os norte-americanos eles saíram vitoriosos. Houve então depois um período de negociações de paz. Essas negociações logicamente favoreceram os norte-americanos e induziram aí os mexicanos a incorporar territórios, né, deles aos Estados Unidos assim definitivamente. A América Central, ela teve aí uma aspiração à autonomia, né? Ela teve uma crise econômica, ela se transformou em várias repúblicas. As elites crioulas, elas se dividiam entre liberais e moderadores. Nenhuma manobra de unificação teve sucesso. Houve uma grande instabilidade política. Elites divididas aí entre construir uma república moderna, né? Sob um estatuto liberal, e um conservadorismo, né, preso a políticas coloniais espanholas. Houveram muitas revoltas, né, a maioria de cunho popular. Regiões rurais tiveram insurreições camponesas e conflitos empreendidos por guerrilhas, comandadas aí, né, por caudilhos locais. Nenhuma província centro-americana conseguiu escapar aí das investidas dos caudilhos conservadores. A região da América Central era uma região de grande interesse dos Estados Unidos e da Inglaterra, que mantinham negócios comerciais, né, e territoriais com ela. Esse interesse aí, ele fazia com que a importação de produtos fosse enorme e intensificado aí pelo Canal do Panamá. O Canal do Panamá, ele possibilitava aí o transporte de mercadoria, né, do Atlântico ao Pacífico. O vice-reino aí de Nova Granada, então, após a independência, ele se tornou a República de Gran Colômbia. O território deles aí abrangia, então, desde lá da Venezuela até a província equatoriana de Quito. Antes da morte de Bolívar, a unidade política deles aí se desfez. Venezuela, Colômbia e Equador, eles tinham uma população aí mais escassa, predominantemente rural. A configuração física e geográfica deles não favorecia a troca de mercadorias, né, e comercialização entre eles. A economia deles aí, ela era baseada, então, na extração de metais preciosos, né, e no cultivo de alguns produtos tropicais. O maior produto aí de exportação deles era o café, né, que era cultivado em solo venezuelano. Houve aí muita instabilidade política, dominados aí por guerras civis. Havia aí um governo representativo, onde os cargos políticos eles eram decididos a partir de eleições. Porém, esse processo político ele era cheio de irregularidades, né, e manobras partidárias. A República de Gran Colômbia ela tinha uma forte militarização, ela tinha a presença dos caudilhos. Esses caudilhos eles tinham grande prestígio social, né,
posses e liderança militar. A atuação dos caudilhos ela foi quem protagonizou a maior parte dos conflitos, deixando aí a república politicamente instável. O Peru, ele rompeu aí seus laços com o Reino de Espanha, né, sob a atuação de São Martín e Simão Bolívar, mas isso aí não transformou tanto assim a ordem social colonial. O Peru independente, ele foi organizado aí por uma aristocracia, ou seja, o novo regime aí ele foi configurado sobre interesse, né, e os privilégios dos crioulos. Como que foi a economia deles aí, né? Houve a abertura dos portos, os integrando aí ao mercado internacional, estreitando aí especificamente as suas relações com os ingleses, principalmente. Houveram aí as contribuições indígenas. Esses indígenas, né, eles receberam classificações que determinavam a quantidade aí de impostos, né, de tributos que eles deveriam pagar por cada uma dessas distinções. A partir desses tributos, o novo Estado peruano, então, conseguiu a sua primeira fonte de arrecadação, que seria fundamental para compor o seu tesouro. Essas contribuições indígenas, elas eram semelhantes aí, mais ou menos, àquelas que ocorriam no período colonial, com essa diferença aí em designação, né, e na forma de arrecadação dos tributos, mas não deixa de ser uma expropriação. Após a independência, o Peru aí, ela não se tornou uma unidade política centralizada, porque teve aí o surgimento de sociedades reunidas aí, que eram subordinadas aos caudilhos. Esses caudilhos, eles tinham aí grandes propriedades, né, poder político e uma forte capacidade militar. O poder no Peru, então, ele era fragmentado no conflito de interesses elitistas, que piorou aí com combates militares com seus vizinhos. Em 1830, o Peru ele sofreu invasões pelo Chile. O Peru e o Chile eles entraram aí em uma guerra em 1879. O Peru ele foi invadido por bolivianos, né, e houveram aí outras tentativas de invasões equatorianas. Isso acarretou aí um caos assim no Peru, né, o que acabou aí tendo vários levantes civis. A Bolívia ela acabou aí se isolando politicamente após a sua emancipação em 1825, diferente aí dos outros países da América Latina. As outras nações aí elas se abriram ao mercado internacional, enquanto a Bolívia ela se fechou, mantendo aí conexões internas, né, somente pelas vias tradicionais, já que eles já tinham o costume do período colonial. Sua produção econômica ela permaneceu, né, com o modelo colonial. Houve a forte presença da produção indígena, né, em gêneros agrícolas e comunidades. Em 1830, o Peru e a Bolívia eles se unificaram em uma confederação. Confederação essa que foi frustrada devido à oposição da Argentina e à invasão dos chilenos. Seus maiores conflitos aí foram de diferenças aristocráticas, né, que não interferiram muito aí na ordem social. Nas primeiras décadas aí da independência, suas insurreições tiveram um alcance muito limitado. O Chile teve menos conflitos de ordem interna. Foi um bom caminho aí para a consolidação de um bom regime, que ganhava aí expressão na região sul e oeste. O Chile foi sustentado pelo autoritarismo, teve um Estado muito forte e centralizado. O Chile teve um forte sistema de repressão. Nesse sistema de repressão havia pena de morte, exílio, prisões. Tinha aí um rígido controle do processo eleitoral, uma forte presença do militarismo, né? E a estabilidade política ela se dava pela força. Houve um grande progresso econômico que acabou aí acarretando no desenvolvimento do comércio e na produção do Chile, o que acabou aí lhe proporcionando uma posição no mercado internacional, o tornando aí a nação mais próspera da América Latina independente. Porém, como nem tudo são flores, enquanto seu interior estava favorável aí, né, eles acabaram se envolvendo em confrontos com seus vizinhos. Confronto esses que foram aí herdados, né, desde o período colonial, por uma carência aí de demarcação fronteiriça, né, para dividir corretamente aí seus territórios. O Chile ele adotou um processo de aspiração imperialista. Em 1879 ele declarou aí guerra à Bolívia e ao Peru, tentando consolidar sua posse em diferentes pontos comerciais.
situados aí na costa leste e sul da América. Essa guerra ela foi por mar e por terra. Os chilenos aí, então, eles acabaram vencendo a Guerra do Pacífico, conquistando aí a região litorânea e algumas províncias do interior peruano. O Chile, devido a esses embates, né, e seu sucesso econômico, ele teve assim, um grande prestígio internacional. A província de Buenos Aires, no período colonial, ela foi um centro comercial, o que fez aí com que sua economia se configurasse, não favorecendo a produção. Após a independência, os ingleses eles assumiram destaque no comércio que antes pertencia aos espanhóis, vivia aí do comércio internacional e mantinha laços estreitos com a Inglaterra. Nesse meio tempo, a elite crioula ela tentou investir em outras áreas, como a mineração, a produção de mercadorias e a agricultura. As províncias do interior e litoral, elas tinham uma economia aí mais modesta em comparação com Buenos Aires, sofreram muito aí com as guerras de independência da região Platina, também aí acabou provocando o isolamento dessas províncias, suspendendo as suas relações econômicas com seus vizinhos. A organização social do Plata, ela dividiu aí entre aqueles que tinham grandes propriedades de terra e os que ocupavam grandes cargos aí na política, na administração e militar. O resto da população se dividia em outros ofícios subordinados aos grandes proprietários. Essa subordinação aí dos grandes proprietários, né, ela remete àquela figura típica entre o proprietário e o peão. O proprietário aí, ele precisava de mão de obra, lealdade e serviço, enquanto aí o peão precisava de meios de subsistência e segurança. Essa relação de patrão e cliente era um vínculo fundamental dessa sociedade. A organização social da região do Prata, ela estava aí então ligada diretamente com essa questão da grande propriedade. Aquela figura do proprietário e do peão, ela foi uma das origens, né, do caudilismo argentino. Na Confederação do Rio da Plata, destacamos o rocismo, que foi um regime político de Peru Rosas. Nesse regime político aí de Peru Rosas, ele impôs uma federação centralizada. A repressão aí, ela era utilizada como uma ferramenta para tudo. Esse Estado argentino, ele tinha contornos de uma ditadura, atingindo aí proporções de um projeto imperialista. Esse federalismo ele englobou as Províncias Unidas do Rio da Prata. Esse federalismo ele tinha uma confederação, né, uma política expansionista, que pegava aí Uruguai, Paraguai e a região brasileira paranaense e Mato Grosso. O Uruguai independente ele foi mergulhado em um caudilismo polarizado nas personas de Manuel Euribe e Frutuoso Riviera, o que acabou aí virando uma treta, né, pelo controle da província uruguaiana, o que acabou aí rebatendo internacionalmente, que acabou tendo intervenção da França e da Grã-Bretanha. No núcleo da treta, no centro da treta, estavam os partidários de Euribe. Euribe, ele era do Partido Branco, que tinha um grande destaque na zona rural. E aí os partidários de Rivera, que era aí o Partido Colorido, né, que tinha forte destaque nas zonas urbanas. Euribe, ele era o principal aliado do ditador argentino Peru Rosas. Além dessas tretas aí de se reconstituir os uruguaianos, eles se viam pressionados pelos brasileiros e argentinos numa política expansionista. Em 1860, o Uruguai ele é invadido pelo Brasil por uma disputa aí de território básico. O Paraguai também sofreu aí pressão do Brasil e da Argentina. O Paraguai ele tinha aí ditadores supremos tomando conta do Estado. Uma figura de destaque entre esses ditadores supremos aí, Francisco Solano Lopes, autoritário e comandava aí a economia paraguaiana. Um forte controle sobre a produção e o comércio. Lopes ele foi responsável pela modernização paraguaiana e desenvolvimento econômico, que graças a ele o Paraguai conseguiu ocupar aí uma posição de destaque no comércio internacional. O Paraguai tinha treta aí com o Brasil, com a Argentina. Lopes aí acabou invadindo o Brasil e a Argentina, iniciando aí uma guerra caótica para o Paraguai, deixando aí de herança para o Paraguai destruição, instabilidade política, perda de território e morte. Lopes acabou morrendo em uma dessas batalhas.